E aí galera, professor André Asnar aqui de volta para falar sobre a primeira lei da termodinâmica, só que agora pancadaria, meu, vamos resolver exercício junto, fechou? Então vem comigo aqui e já vamos começar com a questão 3 do DH do teu livro. Ó, essa questão 3 ela traz um gráficozinho, esse gráficozinho traz um ciclo, povo, traz um ciclo, só lembra para mim uns detalhezinhos antes, pode ser? Lembra o que é função de estado e função de caminho? Você lembra disso? Função de estado é aquela função que só importa o estado em que o gás está. Como ele chegou até lá, não me interessa. Interessa só só o ponto final e o ponto inicial. Dos três, da primeira lei, Q igual a trabalho mais ΔU. Dos três, qual que é a função de estado? A função de estado é o ΔU, porque o ΔU ele é assim, né? ΔU igual a 3 meios. ΔU igual a 3 meios de N vezes R vezes ΔT. E esse ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. É ou não é? Beleza? Tá, então só depende, o ΔU só depende da temperatura no estado final e da temperatura no estado inicial. Não depende do caminho que levou para chegar até lá. Sucesso? Você entendeu? Tá. Já o trabalho, aí sim, agora sim, é uma função de caminho que a gente fala, porque depende se for para chegar de um ponto até B. Se vier em linha reta é um trabalho. Se vier assim é outro trabalho. Se vier assado é outro trabalho. Então isso aqui, mano, isso aqui depende do caminho, sim. E se isso depende do caminho, isso aqui também vai depender do caminho. Por causa disso, nós sabemos que o calor específico de um gás ele varia, ele tem infinitas formas. Por quê? Para você chegar de um ponto A até o ponto B, existem infinitos caminhos. Então, o calor específico de um gás pode ser qualquer valor, só depende do caminho que ele pegar. Daí, para você calcular o calor específico, pode usar a relação de Mayer, né? Que era isso aqui, se lembra? R sobre massa molar do gás é igual a Cp menos Cv. Essa é a relação de Mayer, né? Ou pode calcular pela equação. Mas nada disso, na verdade quase tudo, interessa para resolver essa questão. Olha só, um estudo do ciclo termodinâmico sobre um gás que está sendo testado para o uso em um motor a combustão no espaço é mostrado no diagrama a seguir. Povo, por que a gente estuda tudo isso? Olha só, agora justificando, professor, tem que saber que é uma função de caminho, uma função de estado, relação de Mayer. Por que eu tenho que saber esse negócio aí? Aqui está um exemplo. Quando você estuda um ciclo termodinâmico, que é o que acontece, por exemplo, no motor de carro, de trem, na usina nuclear, seja um, sei lá, foguete, seja geladeira, ar-condicionado, quando você estuda isso aí, você quer que o trabalho realizado pelo aparelho seja o máximo possível, que você perca o mínimo de energia possível. Confere? E como que você estuda isso? Você faz todo o ciclo acontecer entre duas temperaturas bem específicas. Você vai aprender no futuro próximo, se não já aprendeu, que o carro, por exemplo, o motor de carro, ele tem um rendimento máximo, olha isso, vai ficar de cara agora, ele tem um rendimento máximo de 30%, 35% ali. Um motor de carro, o carro do papai, mamãe, tio, sei lá, de qualquer pessoa que tem na tua frente, tem um rendimento máximo de 35% por aí, cara. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que 35% da energia total que você dá pro motor, meu, ele utiliza de fato. E o resto? O resto ele joga fora. O resto ele joga fora na forma de calor ainda. Fazendo aquecimento global, todo aquele esquema que a gente já conhece. Meu, é importante saber esse negócio aí pra gente melhorar, tá? Então, ó, ele te dá um gráfico e ele fala o seguinte: se ΔU representa a variação de energia mecânica, de energia interna de um gás, e Q é o calor associado ao ciclo, analise as alternativas e assinale a correta. Povo, se é um ciclo, deixa eu te contar um segredo. Conta aí, professor, o segredo para eu? Conta. O segredo é o seguinte: se é um ciclo, e esse exemplo é um ciclo, o ΔU tem que valer zero no ciclo. Sério, professor? Sim. No ciclo, vou até anotar aqui, ó, grandão para você ver. No ciclo, ΔU é igual a zero. Por quê? Porque um ciclo ele começa na temperatura, ele vai, faz várias coisas e volta para a mesma temperatura.
Se ele volta para a mesma temperatura, temperatura final é igual à inicial. Então isso aqui dá zero. Se isso aqui dá zero, o ΔU também dá zero. Fechou? Então no ciclo, ΔU é sempre, always, forever and ever, zero. Sucesso? Então eu fico entre a alternativa A, B e E. Opa, já diminuiu ali, né? Aumentou minha chance, né, professor? Exatamente. Agora ele quer saber o quê? Ele quer saber o quê? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, tá? Ele quer saber o quê? E o quê é esse cara aqui, ó. Professor, como que eu vou calcular esse quê neste gráfico? É simples. Ó, o ΔU vale zero, né? É. Se o trabalho for positivo, o que é positivo? Se o trabalho for negativo, o que é negativo? Olha para esse gráfico e me fala, isso é um ciclo no sentido horário ou anti-horário? Sentido anti-horário. Se é sentido anti-horário, quer dizer que o meu trabalho aqui, ele é negativo. E se ele é negativo, quer dizer que o Q também é negativo. Então, neste ciclo, ΔU igual a zero e Q é menor do que zero. Fechou? Qual alternativa que é? Letra B de Baiacu. Sucesso? Fechou? Mais uma, questão 5 do DH. Abre lá pra mim e vamos resolver. Vou apagar aqui enquanto você abre. 5 do DH. Tá, a questão fala o seguinte. Ó, o gráfico representa um processo isobárico. Processo o quê? Isobárico. A variação em função do tempo da temperatura de uma amostra de um elemento puro, cuja massa é 1 kg, te deu a massa, e é isso aí, observar durante 9 minutos é o que o gráfico está falando, ó. Como a temperatura varia no tempo. Beleza. A amostra está no estado sólido, a 0 grau, no instante t igual a zero, e é aquecida por uma fonte de calor que lhe transmite energia a uma taxa de 2 vezes 10 terceira é 2.000, né? 2.000 joules por minuto. Vou anotar isso aqui para não esquecer, ó. 2.000 joules por minuto, certo? 2.000 joules a cada 60 segundos. Tá. Supondo que não haja perda de calor. O processo que ocorre na fase sólida envolve o trabalho total de 0,1 kJ. 0,1 kJ. Nesta fase, a variação da energia interna da amostra vale quanto? Variação da energia interna da amostra vale quanto? Povo, como que a gente faz essa questão? Ele quer saber a variação da energia interna da amostra. Beleza. Variação da energia interna da amostra, eu posso calcular de duas maneiras. 3 meios de N vezes R vezes T. Beleza. Ou posso calcular como sendo quantidade de calor é igual a trabalho mais ΔU. Por que que eu não vou calcular assim e o que que a questão me dá de informação que eu posso usar para não calcular daquele jeito? Porque, ó, ele falou alguma coisa do R? Não, o professor não falou nada. Ele falou alguma coisa do número de mol? Não, professor, também não falou nada. Então, então esquece aqui. Eu tenho duas formas de calcular. Vou calcular pela segunda maneira, certo? Então, vou calcular a variação da energia interna pela segunda maneira. Tá, ele me dá o trabalho. O trabalho total é de 0,1 kJ. Vou transformar em númerozinho normal para a gente utilizar, tá? 0,1 kg vezes 1000 dá 1, 2, 3. Dá 100 joules. Então, o trabalho é de 100 joules. Beleza, prof? 100 joules, né? Isso. E a quantidade de calor? A quantidade de calor, olha só, na fase sólida até o 40 aqui, confere? Porque a partir desse trocinho aqui, quer dizer que o tempo está passando, ainda estou recebendo calor, mas a temperatura não variou. E se a temperatura não varia, quer dizer que está mudando de fase. Show? Então é só nesse trecho aqui, nesses 3 minutos. Povo, ó, nesses 3 minutos, quanto de calor essa substância recebe? Daí você pensa, prof, peraí, prof, 3 minutos, né? Isso. É 2.000 joules por minuto. 3 minutos, 6.000 joules. Então a quantidade de calor que ele recebe é de 6.000 joules. E ele quer saber o meu ΔU. E o meu ΔU vai ser o quê? Vou passar o 100 para cá. Vai ficar 5.900 joules. Esse é o meu ΔU, 5.900 joules. Vou só inverter aqui para ficar mais fácil, tá?
delta U igual a 5.900 joules. Show? O Q vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque ele está recebendo calor, né? Então vai ser positivo. E o delta U vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque ele está aquecendo. Tudo bem? E daí qual a resposta que é? 5,9 kJ. Então delta U igual a 5,9 kJ. Sucesso? Tudo bem? Então tá aí mais uma questãozinha feita aí para você, questão 5 do DH. Próxima questão, mais uma. Essa aqui, ó. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Questão 4 dos complementares. Vem comigo, dá o UFRS, Rio Grande do Sul. Galera do Rio Grande do Sul, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e vamos resolver. Questão fala, em uma transformação termodinâmica sofrida por uma amostra de gás ideal, o volume e a temperatura absoluta variam conforme indica o gráfico a seguir, enquanto a pressão se mantém a 20 newtons por metro quadrado. Isobárica, tá? Transformação isobárica. Beleza, prof. Até aí, tudo bem. Sabendo-se que nessa transformação o gás absorve quer dizer quantidade de calor que ele ganha quanto? 250 joules positivo. Pode-se afirmar que a variação da sua energia interna é quanto? Variação da sua energia interna. O desavisado, aquele que é apressadinho, o que ele vai fazer? Ah, professor, eu vou calcular assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Vou calcular assim, Q igual a trabalho mais delta U. Até aí, tudo certo. O que ele te deu, que é 250, o trabalho, eu vou calcular a área deste gráfico. Aí que tá o erro. Ai, meu Deus, professor, sério? Sério, você não vai calcular área nenhuma. Por que você não vai calcular a área? Porque esse gráfico não é o gráfico P por V. Esse gráfico é V por T. Você não calcula a área de um gráfico V por T. Cuidado, pegadinha dessa questão tá aí. Então, o Q é 250, beleza? Positivo, né, prof? Isso. O trabalho vai ser pressão vezes a variação de volume, isso mais delta U. E delta U é o que ele quer, né? Tá aí. Pressão, ele me deu? Deu. Já tá no SI, vale 20, né? Isso. E o delta V? O delta V, o que você vai fazer? Tá aqui, ó. Delta V é 10 menos 5, já tá na unidade certinha, metros cúbicos. Então vamos lá. 250 é igual a pressão, que é quanto? 20. Vezes o delta V. Lembrando, você só pode usar esta equação porque é uma transformação isobárica, tá? E o volume, a variação de volume é final menos inicial, a 10 menos 5. E 10 menos 5 dá 5. Isso mais delta U. Fechou? Aí acabou. 250 é igual a 20 vezes 5, que dá 100, mais delta U. Delta U vai dar exatamente 150 joules. Fechou? 150 joules quer dizer que ele está, letra A de Andrezinho. Ah, professor. 150 joules quer dizer que ele está esquentando, tá? Ele está esquentando o equivalente a uma energia de 150 joules. Opa, não é letra A, é letra B, né? Letra B, ó, pirei agora. Letra B. Show? Beleza? Então tá aí, povo, mais uma questão resolvida. Galera, isso é a primeira lei da termodinâmica. O que você resolve todas as questões? Você resolve todas as questões com esta equação aqui. Precisa decorar alguma coisa? Não precisa decorar nada. Se você conseguir interpretar essa fórmula, você não precisa decorar nada. Show? E é isso que a gente está fazendo nas questões. Valeu, galera! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!